Sei lá o que eu falo agora. Seja bem-vindo ao nosso primeiro Café da Manhã com o Leão. Brincadeira, pessoal, olha só, a gente precisa de um nome para esse quadro aqui, que é o quadro que nós vamos responder as suas perguntas, e eu quero que você deixe nos comentários como que tem que se chamar esse quadro aqui, beleza? A melhor opção que eu tive foi pedir para você, porque a gente não conseguiu encontrar um nome para esse nosso despertar aqui. Apesar que Café da Manhã com o Leão é legal, né? Tem o despertar, desperta Leão, né? O que acontece? Eu vou responder algumas dúvidas aqui que surgiram nos nossos podcasts, e é muito importante que você entenda o contexto dessas respostas. A primeira coisa, a dúvida que eu quero responder aqui, uma só, mas que foi bem interessante, bem inteligente até, foi o DP que fez essa pergunta, corroborada pelo Tobias Guimarães. Ele falou o seguinte: no nosso podcast sobre orçamento incontestável, nós falamos uma coisa importante. Bom, mas você não me conhece ainda? Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão, né? E também fundador da Sala da Elétrica. Nós temos um podcast aqui para trazer mais informações para desenvolver você aí a alcançar 4 pilares, que é a qualificação técnica decisiva, o orçamento incontestável, a máquina de atração de clientes e também o fechamento inevitável, tudo bem? A pergunta que o DP fez e o Tobias Guimarães também pediu foi o seguinte: onde diz no Código de Defesa do Consumidor que é proibido cobrar para fazer orçamento? Aí o Tobias falou, também quero saber. Aí o Eduardo falou assim, o artigo 40 do Código de Defesa do Consumidor fala sobre esse assunto, mas na opinião dele o artigo não é claro sobre isso. Então eu queria trazer aqui, não é nem no artigo 40, sabia? É o seguinte, entenda da seguinte maneira. Eu tenho aqui o artigo do Código de Defesa do Consumidor na minha tela, quer ver só? Deixa eu só pegar aqui. E aí ele fala assim, para nós. O artigo 40, ele trata que o fornecedor de serviços, você, será obrigado a entregar ao consumidor um orçamento prévio, discriminando o valor de mão de obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término do serviço. Então você é obrigado a entregar o orçamento, tudo bem? Só que aqui não fala nada se você pode ou não cobrar o orçamento, correto? Só que no artigo 39 ele fala assim, é vedado ao fornecedor de produto ou serviço, você, dentre outras práticas abusivas, o seguinte: executar serviços sem a prévia elaboração de um orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes. Não fica claro aqui, mas o que ele está dizendo é que você precisa, antes de mais nada, entregar um orçamento para que você possa realizar alguma cobrança, tudo bem? Aí, o contexto do nosso podcast, daquela parte do podcast, foi falar assim, é proibido no Código de Defesa do Consumidor cobrar o orçamento. Por quê? Para cobrar o orçamento, na teoria, se a gente fosse ir no fundo dessas palavras aqui do Código de Defesa do Consumidor, eu teria que enviar um orçamento para elaborar um orçamento, tá? Então não faz muito sentido isso, tá ok? Então por isso que a gente fala que é proibido, olhando com um olho mais legal do negócio para esses quesitos. Mas só que quando você vira e fala para o seu cliente assim, porque nesse mesmo podcast a gente falou o seguinte, você não pode cobrar o orçamento, mas pode cobrar a visita técnica. Como assim, né? Então eu falo, olha, eu vou fazer a visita técnica, vou fazer o orçamento e eu vou te mandar aqui no WhatsApp só como é que funciona. Ou senão você vai falar aqui no telefone mesmo, como é que funciona a visita técnica. Em função do deslocamento, eu vou fazer o deslocamento, eu vou fazer aí a visita técnica, eu vou empregar minha hora na análise, então eu tenho uma cobrança, por exemplo, de R$50 para fazer a visita técnica. Quando você passa isso pelo telefone ou por uma mensagem de texto para o seu cliente, aí você mais ou menos está fazendo ali então um orçamento da visita técnica, que é onde você vai levantar os itens para compor o orçamento que você vai fazer da prestação de serviço. Então entenda o seguinte, o orçamento em si, olhando para o parágrafo 39 mais o 40, o orçamento em si ele não pode ser cobrado. Mas a visita técnica, eu avisando previamente o meu cliente que existe essa cobrança da visita técnica e falando até mesmo os porquês dessa cobrança,
eu consigo fazer a cobrança da visita técnica e eu não tenho discussão nenhuma de alguém que fala, não, mas você cobrou por um serviço não prestado. Não, eu prestei o serviço que foi fazer a visita técnica em si. No Código de Defesa do Consumidor não fala, não pode cobrar pelo orçamento, mas ele fala, de novo, que eu não posso executar um serviço sem a prévia elaboração de um orçamento, tá? Então, para não ter diz que me diz, a melhor forma que você tem de se comunicar com o seu cliente é eu vou cobrar pela visita técnica. Esse vou cobrar é como se fosse um orçamento da visita técnica e dentro do cliente, você vai fazendo a visita técnica, você levanta as informações para fazer então a elaboração do seu orçamento incontestável. Tem que ser um orçamento incontestável, tudo bem? Bom, esse vídeo rápido aqui era para mostrar isso para vocês. É isso, eu te vejo no nosso próximo podcast na próxima quinta-feira. Vai lá!